Olá, aqui é a professora Samara. Estamos dando continuidade à disciplina de tratamento de águas usuárias e nesse vídeo nós começaremos a ver sobre o tratamento anaeróbio. Faremos uma introdução e veremos os princípios básicos do tratamento anaeróbio. Essa é a referência básica nesse assunto, o livro Reatores Anaeróbios, do professor Carlos Augusto Chernysharo. Esse é o volume 5 daquela série do von Sperling, Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias. Bom, então esse livro ele apresenta os fundamentos da digestão anaeróbia e também ele é útil para a parte de projeto. Então, inclusive, ele traz exemplos de dimensionamento de vários tipos de reatores. Os reatores anaeróbios eles são utilizados para o tratamento de efluentes domésticos, sanitários e também industriais. Quais tipos de efluentes industriais podem ser tratados pela via anaeróbia? Bom, por exemplo, efluentes de laticínios, de abatedouro, de cervejarias, de indústrias de refrigerantes. Também temos efluentes da pecuária que podem ser tratados pela via anaeróbia, como por exemplo os efluentes da suinocultura. O que esses efluentes, então, eles possuem em comum? São todos efluentes que apresentam elevadas concentrações de matéria orgânica, DQO, DBO, e além disso uma boa biodegradabilidade. Então, por isso, eles são adequados para tratamento pela via anaeróbia. Bom, e os reatores anaeróbios? Eles devem ser utilizados antes ou depois do tratamento aeróbio? Bom, então se eles necessitam elevadas cargas orgânicas, então tem que vir antes do tratamento aeróbio. Então, sempre primeiro vem reator anaeróbio, depois aeróbio. Claro que nós podemos definir que o tratamento pode se dar somente pela via anaeróbia ou somente pela via aeróbia. São coisas diferentes, mas quando se usa em conjunto anaeróbio e aeróbio, o anaeróbio vem antes do aeróbio. Pessoal, eu não sei se isso ficou bem claro para vocês. Qual é a condição básica que faz com que o reator seja aeróbio ou anaeróbio? Aí vocês podem me dizer assim, é simples. Se o reator tiver um aerador, tiver um dispositivo de aeração, ele vai ser aeróbio. Se não tiver, vai ser anaeróbio. Não é isso, tá, pessoal? Digamos aqui, esse reator, eu coloquei aqui, que eu desenhei, tem um volume de 1 metro cúbico. Aí eu digo para vocês que esse reator, dependendo da condição que ele for operado, esse mesmo volume de 1 metro cúbico, assim, sem aeração, ele pode operar na condição aeróbia ou na condição anaeróbia. Então, qual que é a condição básica operacional que vai determinar se um reator é anaeróbio ou aeróbio? A carga orgânica. A carga orgânica aplicada em quilograma de DBO por metro cúbico dia, por exemplo. Então, se esse reator ele receber uma elevada carga orgânica, ele vai ser um reator anaeróbio. Não vai ter como ter uma concentração de oxigênio dissolvido no meio suficiente para esse reator ser aeróbio. Tá? Então, vai prevalecer aqui o desenvolvimento de micro-organismos anaeróbios e a degradação anaeróbia dessa matéria orgânica. Então, esse mesmo reator com volume de 1 metro cúbico, se ele for operado com a menor carga orgânica, uma baixa carga orgânica, ele pode ser um reator aeróbio, porque a demanda de oxigênio vai ser menor. Então, pode ser que o oxigênio que naturalmente se difunde no meio líquido já seja suficiente para a degradação, tá? Para que esse reator tenha uma boa eficiência, que possibilite o desenvolvimento de organismos aeróbios. Aqui alguns exemplos de reatores anaeróbios, que com certeza vocês já conhecem alguns. Vamos aqui, biodigestor, utilizado aqui na nossa região, nós temos vários exemplos de sua utilização para o tratamento de águas residuárias da suinocultura. Temos lagoa anaeróbia, que é uma variante
do sistema de lagoas de estabilização, é um tipo de lagoa que nós vamos ver nas próximas aulas. Temos o sistema tanque séptico seguido de filtro anaeróbio também, 2 reatores que são anaeróbios, tanque séptico e o filtro anaeróbio. E temos também os reatores UASB. Como vantagens dos reatores anaeróbios, nós temos a baixa produção de sólidos, ou seja, de lodo, de biomassa, em relação aos sistemas aeróbios. Isso está relacionado ao receptor de elétrons. Então, no tratamento anaeróbio, a reação libera menos energia, de acordo com o receptor de elétrons utilizada. Então, essa menor liberação de energia acarreta em uma menor velocidade de crescimento microbiano e, por isso, uma menor produção de biomassa. Claro que é um sistema menos eficiente por essa razão em relação aos sistemas aeróbios. Tem também um baixo consumo de energia, que leva a um menor custo de operação, isso porque não se necessita de aeradores, que são os grandes responsáveis pelo consumo de energia elétrica na estação. Baixa demanda diária, também tem a produção de metano, que tem um valor agregado, você pode utilizar esse metano para a produção de energia, pode ser dentro da própria estação de tratamento, produz metano, gera energia para ser utilizada dentro da própria estação de tratamento de esgoto. Tolerância a elevadas cargas orgânicas e aplicabilidade em pequena e larga escala. Então, ou seja, podemos utilizar lá o tratamento anaeróbio numa residência, por exemplo, utilizar um tanque séptico, como também podemos empregar o tratamento anaeróbio, reatores anaeróbios em grande escala. Então, os reatores UASB, hoje nós temos casos no país de utilização para o tratamento de cerca de 1 milhão de habitantes. Como desvantagens, tem a baixa atividade de bactérias anaeróbias em temperaturas inferiores a 20 graus. Então, isso aqui é um problema em locais com clima frio. Tá? O tratamento anaeróbio ele não é eficiente a baixas temperaturas. Em alguns países de clima frio até tentam utilizar o tratamento anaeróbio, mas daí se faz o aquecimento dos reatores no período mais frio do ano. Porém, aqui no Brasil, o tratamento anaeróbio é bastante aplicável, e inclusive aqui no sul do país. Não é porque aqui faz frio, aqui no Rio Grande do Sul, que a gente não vai poder utilizar um reator anaeróbio. Claro, daí tem que ter critérios, considerar critérios, parâmetros de projeto específicos. Necessidade de pós-tratamento, pois normalmente não atende à legislação. Então, isso aqui com relação à remoção de matéria orgânica carbonácea e também nutrientes, nitrogênio e fósforo. Tem também a baixa remoção de patógenos, é um processo lento. Então, como a taxa de crescimento dos micro-organismos é mais lenta, a partida do sistema, ou seja, a fase lag, pode levar de 3 até 6 meses. Por essa razão, quando se quer agilizar a partida desses reatores, se utiliza inóculos, tá? Se pega o lodo lá de outros reatores e se utiliza para que a partida do sistema seja um pouco mais rápida, tá? Então, mesmo assim, mesmo utilizando inóculo, pode levar um tempo para que essa fase lag seja concluída, tempo para a partida do sistema, para que o sistema consiga alcançar a eficiência para a qual ele foi projetado. Bactérias anaeróbias são suscetíveis a grande número de inibidores, que depois a gente vai ver quais fatores ambientais são necessários, possibilidade de gerar maus odores e também problemas de corrosão. Isso aqui está relacionado à formação do gás sulfídrico durante o tratamento, que gera maus odores, aquele cheiro de ovo podre dos reatores anaeróbios é devido ao gás sulfídrico e também acarreta em problema de corrosão. A oxidação da matéria orgânica em ambientes anaeróbios pode se dar pelos processos de fermentação ou respiração. No caso da fermentação,
não é utilizado nenhum receptor de elétrons, ou aceptor de elétrons, como muitas literaturas trazem. No caso da respiração, sim, envolve a presença de um receptor de elétrons. A respiração, ela não é restrita somente ao oxigênio. Nós utilizamos o oxigênio como receptor de elétrons, mas tem organismos que são capazes de utilizar outros compostos, como nitrato, sulfato, CO2. Existe respiração anaeróbia. No caso da formação de metano, então, ela ocorre em ambiente anaeróbio, então, quando estão ausentes o oxigênio, o nitrato e o sulfato. Porque se esses estiverem presentes, os micro-organismos eles vão dar preferência para a utilização desses, que são receptores, então, que permitem uma maior liberação de energia. Então, vão utilizar primeiro o oxigênio, depois que esgotado o oxigênio, eles vão para o nitrato, e depois que esgotado o nitrato, vão para o sulfato. No caso, então, da formação de metano, acontece quando os organismos utilizam o CO2 como receptor final de elétrons. No caso da respiração, né, pessoal? Exemplos de ambientes em que ocorre a degradação anaeróbia. Ambientes naturais. Temos, por exemplo, os ambientes alagados, os wetlands naturais, ambientes em que ocorre a degradação anaeróbia da matéria orgânica. Tem também degradação anaeróbia no fundo dos rios, lá nos sedimentos, nos lagos também, e também no sistema digestivo lá dos animais ruminantes. O tratamento anaeróbio é um sistema ecológico balanceado, com processos metabólicos complexos, que é feito em etapas sequenciais e, por isso, depende do equilíbrio entre esses 3 grupos principais de micro-organismos. Bactérias fermentativas, também chamadas de acidogênicas, bactérias acetogênicas e micro-organismos metanogênicos. Então, as bactérias acetogênicas, elas utilizam os produtos gerados na fase acidogênica, e os micro-organismos metanogênicos, por sua vez, utilizam os produtos gerados nas fases anteriores. O processo de degradação da matéria orgânica é realizado anaerobicamente, então parte de substâncias orgânicas mais complexas, como carboidratos, lipídios, proteínas, e gera no final, após todas essas etapas, mediada por esses 3 grupos de micro-organismos, gera no final CO2 e metano, ou seja, compostos mais simples. Nessa figura nós podemos ver as etapas da degradação anaeróbia e também identificar esses grupos de micro-organismos, as bactérias acidogênicas, as acetogênicas e também as arqueas metanogênicas. A degradação anaeróbia, então, ela inicia com compostos orgânicos complexos, sendo convertidos pela hidrólise em compostos orgânicos mais simples. O que seriam esses compostos orgânicos complexos? Seriam as proteínas, os carboidratos e os lipídios, por exemplo. Então, a matéria orgânica particulada. Então, a matéria orgânica que não consegue entrar a partir da parede celular para dentro das células de micro-organismos. Então, bactérias fermentativas hidrolíticas jogam para o meio enzimas, exoenzimas, que vão lá e vão quebrar essa matéria orgânica mais complexa, convertendo então em compostos mais simples, dissolvidos, que daí seriam açúcares, aminoácidos, ácidos graxos. Aí sim, as bactérias acidogênicas, também fermentativas, conseguem assimilar então esses compostos e convertem esses compostos em ácidos orgânicos. Aí nós temos o propionato e o butirato, por exemplo. A partir disso, então, entra em ação as bactérias acetogênicas, que vão converter esses ácidos orgânicos em acetato, em hidrogênio e gás carbônico, o CO2. Aí vem a última etapa, executada por arqueas metanogênicas, que vão converter esses produtos da acetogênese em metano e gás carbônico. Então, temos aqui, metano e CO2. Então, vejam que ao final
da degradação anaeróbia, esses compostos orgânicos complexos, essa matéria orgânica, esse carbono orgânico que estava numa forma mais complexa, foi convertido em uma forma bem mais simples, em formas que vão para a atmosfera, o metano e o CO2. Então, dessa forma, a matéria orgânica é removida do meio líquido. Um outro processo bastante importante de degradação anaeróbia é a sulfetogênese, que seria a redução dos sulfatos, quando o sulfato está presente no meio e é utilizado como receptor de elétrons. Então, essas bactérias redutoras de sulfato, elas podem utilizar tanto o hidrogênio CO2, quanto o acetato e também ácidos orgânicos. Então, vejam que essas bactérias, elas acabam competindo por esses mesmos substratos com as arcas metanogênicas. Então, quando o sulfato está presente no meio, essas bactérias redutoras de sulfato vão utilizá-lo e vão degradar a matéria orgânica e vão competir com as arcas metanogênicas. Então, nós vimos que tanto a metanogênese quanto a sulfetogênese são etapas finais da degradação da matéria orgânica carbonácea e que geram, então, compostos simples, que vão para a atmosfera. Mas, então, do ponto de vista da eficiência de DQO, qual processo é melhor, metanogênese ou sulfetogênese? Por esse ponto de vista de remoção de DQO, a sulfetogênese ela é até mais eficiente do que a metanogênese, só que ela traz muitos inconvenientes, que são problemas relacionados com o gás sulfídrico, então que é gerado, então tem a redução do sulfato, e essa redução, então, gera gás sulfídrico. Aí tem problemas com odores, aquele cheiro de ovo podre do tratamento anaeróbio é decorrente da produção de gás sulfídrico. E, além disso, tem problemas de corrosão dos reatores. Então, por essa razão, de tempos em tempos, tem que se fazer a manutenção desses reatores anaeróbios, devido à ocorrência do processo de sulfetogênese. E, além disso, tem problema de toxicidade e também se ocorre a sulfetogênese, não tem a produção de metano. E o metano é um excelente subproduto que pode ser utilizado para a geração de energia nas estações de tratamento. Então, todos esses são inconvenientes da sulfetogênese. Então, o processo desejado no reator anaeróbio é a metanogênese. O interessante é que, apesar de serem etapas sequenciais, esses organismos, eles sabem muito bem trabalhar em equipe. Os metanogênicos, as arqueas metanogênicas, dependem do substrato fornecido pelas bactérias acidogênicas e acetogênicas, só que as bactérias acetogênicas também dependem dos organismos metanogênicos, porque elas não vão conseguir produzir acetato se no meio tiver elevadas concentrações desses produtos da acetogênese, o hidrogênio e o acetato. Então, elas também dependem das arqueas metanogênicas. Então, tem uma interação sintrófica e tem um tipo de simbiose. Dois tipos de organismos metabolicamente distintos dependem um do outro para utilizarem certos substratos na produção de energia. As arcas metanogênicas, então, só complementando, elas produzem um gás insolúvel, que é o metano, que é assim que se consegue remover o carbono orgânico da fase líquida. São responsáveis por manter a pressão parcial de hidrogênio baixa, que é isso que vai ajudar as bactérias acetogênicas, pois as arqueas, então, metanogênicas, elas consomem esse hidrogênio formado pelas acetogênicas, e a acetogênese, então, só é possível quando se tem baixas concentrações de hidrogênio. E um fator limitante do processo é a baixa taxa de crescimento dessas arcas metanogênicas. Então, a taxa de crescimento dos metanogênicos é inferior ao dos demais grupos de organismos envolvidos na degradação anaeróbia. Vejam nessa tabela os valores típicos de coeficientes cinéticos. Nós temos taxa de crescimento específico máximo, o Ks, o Y, produção celular, grama de sólidos de suspensão voláteis por grama de DQO removida, o KD, coeficiente de decaimento, esse é o mesmo para todos os grupos. Vejam com relação à taxa específica de crescimento máxima. Para as arqueas metanogênicas,
esse valor é de 0,4. Para as bactérias acidogênicas já é de 2. Então vejam, as árqueas metanogênicas têm uma taxa de crescimento muito inferior às acidogênicas. Ressaltar aqui também o valor de Y, de produção celular, produção de sólidos, de lodo. Para as árqueas metanogênicas, o valor de Y é de 0,03, bem inferior, quando comparado às bactérias acidogênicas e também com as bactérias aeróbias. No que diz respeito à formação de metano, temos 2 grupos de árqueas metanogênicas, as metanogênicas acetoclásticas, que utilizam o acetato, e as metanogênicas hidrogenotróficas, que utilizam o hidrogênio e o CO2 para a formação de metano. No que diz respeito às hidrogenotróficas, elas vão atuar quando há hidrogênio disponível no meio. Praticamente todas as espécies de árqueas metanogênicas são capazes de realizar essa conversão quando há hidrogênio disponível. E esse é um processo que libera uma grande quantidade de energia, por isso bastante importante. Agora, quando não há presença de hidrogênio disponível, vão atuar as metanogênicas acetoclásticas. Então, elas fazem a produção de metano a partir do acetato. Diferentemente das hidrogenotróficas, são poucas as espécies de árqueas metanogênicas que são capazes de fazer essa conversão de acetato até metano. Mas, apesar de serem então poucas espécies, esse grupo é o principal responsável pela formação de metano nos sistemas de tratamento anaeróbio. Vamos ver os fatores que afetam a digestão anaeróbia. Como eu falei para vocês, o sucesso do tratamento anaeróbio depende do equilíbrio entre os grupos de organismos, entre bactérias acidogênicas, acetogênicas e também árqueas metanogênicas. Nós vimos que as bactérias acidogênicas têm uma taxa de crescimento maior quando comparada às bactérias acetogênicas e árqueas metanogênicas. Então, nós temos que dar condições favoráveis ao desenvolvimento, principalmente desses grupos que têm uma taxa de crescimento menor. As bactérias acetogênicas e árqueas metanogênicas têm que estar presentes no reator em número suficiente para que consigam degradar os compostos e também terem condições ambientais favoráveis. Quando ocorre algum choque de carga orgânica, hidráulica ou uma limitação nutricional que acaba prejudicando o desenvolvimento desses organismos que têm uma taxa de crescimento menor, pode ter um acúmulo de ácidos no meio. Por quê? Porque as bactérias acidogênicas que têm uma taxa de crescimento maior vão continuar trabalhando, vão continuar produzindo ácidos que não serão consumidos, porque prejudicou o desenvolvimento desses grupos, as bactérias acetogênicas e das árqueas metanogênicas. Então, a gente diz que o reator azeda. Então, o que acontece? Esses ácidos vão sendo produzidos, não são consumidos, e a alcalinidade acaba não sendo suficiente para neutralizar esses ácidos. Então, ocorre uma queda no pH e isso caracteriza um reator azedo. Quanto aos requisitos ambientais, então, as condições nutricionais e também as características químicas e físicas do meio do reator é que vão fazer a seleção dos organismos mais adaptados com o ambiente. Então, tem que ser consideradas as concentrações tanto de macro quanto de micronutrientes. Macronutrientes, por exemplo, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre. Micronutrientes temos, por exemplo, o ferro, o níquel, o cobalto, o molibdênio, esses que são responsáveis por cerca de 4% do peso seco das células, então são fundamentais. No caso do esgoto sanitário, esses tanto macronutrientes quanto micronutrientes, eles já estão presentes em concentrações, em proporções adequadas. Quanto à temperatura, então temos uma seleção de espécies de acordo com a temperatura ótima de crescimento. No caso da formação de metano por árqueas metanogênicas,
essa formação de metano ela pode ocorrer numa ampla faixa de temperatura. Então, temos formação de metano de 0 até 97 graus. Então, é uma ampla faixa em que esse processo pode ocorrer. No entanto, tem faixas ótimas de temperatura. Tá? Tem condições ótimas para o desenvolvimento desses organismos e para a produção de metano. Temos basicamente 2 faixas ótimas conhecidas. Então, tem uma faixa mesofílica, que é de 30 a 35 graus Celsius, e outra na faixa termofílica, que varia de 50 a 55 graus. Então, são 2 faixas ótimas conhecidas. No entanto, para operar os reatores na faixa de temperatura termofílica, teria que gastar energia para aquecer os reatores. Claro que em países de clima frio, a digestão anaeróbica ela somente é possível com o aquecimento dos reatores. Aqui no país nós não precisamos gastar energia com aquecimento, nós já temos temperaturas adequadas. Então, nesse caso, o que normalmente é adotado são projetos para a faixa mesofílica, então temperaturas variando de 20 até 40 graus, tá? Que possibilitam a formação de metano. Temos pH e alcalinidade, parâmetros muito importantes para o monitoramento, parâmetros que estão interligados. No caso do pH, vocês já sabem, né, que afeta a atividade enzimática dos organismos. Tem também um problema com a toxicidade de certos compostos, de acordo com o valor de pH. Os organismos, então, eles têm uma faixa de pH ótimo. No caso das arcas metanogênicas, o pH ótimo é de 6,6 a 7,4, embora a formação de metano possa ocorrer numa faixa maior, de 6 a 8 normalmente. As acidogênicas, elas são menos sensíveis à variação de pH, menos sensíveis que as metanogênicas, e elas ficam ativas em pH extremamente baixo, até pH abaixo de 4,5. Então, esse que é o problema. Quando o reator azeda, então o pH reduz a níveis em torno de 4, e mesmo assim as bactérias acidogênicas elas continuam ativas e continuam produzindo mais ácidos. Então, o que se faz? Se procura operar o reator na faixa de pH mais adequada para as arcas metanogênicas. Tá? Então, se procura evitar valores de pH principalmente abaixo de 6 e acima de 8. Então, essa faixa de 6, 6,5 a 8 seria a mais adequada para a formação de metano e para o equilíbrio do reator. A alcalinidade, como vocês já viram lá em química, né? Então, desde química, vocês sabem que a alcalinidade está relacionada à capacidade tampão do meio. Então, para evitar mudanças bruscas de pH no meio, é importante ter concentrações adequadas de alcalinidade. Nos sistemas anaeróbios, então, é um parâmetro muito importante para neutralizar esses ácidos formados, evitar variações bruscas no pH. E o monitoramento da alcalinidade, ele é mais importante que a avaliação do pH. Então, tem que ter concentrações adequadas. Se você sabe que o reator tem concentrações suficientes de alcalinidade, quer dizer que o pH vai ficar numa faixa mais estável. Então, você não vai ter problemas operacionais. Quando os valores de alcalinidade reduzem, são necessários, então, suplementação com produtos químicos. Aí tem a cal, que é bastante utilizado, um produto de baixo custo. Tem também carbonato, bicarbonato de sódio, hidróxido de sódio, bicarbonato de amônio, entre outros. Quanto a problemas com toxicidade, pode haver nos reatores anaeróbios toxicidade por sais, por amônia, por sulfeto, por metais pesados. Então, são substâncias que acabam inibindo os micro-organismos do tratamento anaeróbio. Tem que considerar, tem que lembrar que os reatores anaeróbios, eles são mais sensíveis a esses problemas com toxicidade. É isso em relação aos sistemas aeróbios. O porquê disso? Porque no tratamento anaeróbio, nós temos organismos que têm uma taxa de crescimento menor. A biomassa nos sistemas anaeróbios
tem um crescimento mais lento quando comparado ao crescimento dos organismos aeróbios. Por ter um crescimento mais lento, então os sistemas anaeróbios, a princípio, necessitariam ser operados com maiores tempos de detenção hidráulica, correto? Então, você já sabe que maiores tempos de detenção hidráulica estão relacionados a maiores volumes necessários para o reator e, consequentemente, também maior demanda diária, o que acaba, muitas vezes, não sendo econômico. Tá? Então, como fazer com que esse processo biológico anaeróbio, em que a biomassa tem um crescimento mais lento, seja econômico? Então, para isso, tem que operar o reator com baixos tempos de detenção hidráulica, consequentemente, obtendo volume e áreas menores. Aí se utiliza, então, reatores de alta taxa, que vão operar recebendo elevadas cargas orgânicas e elevadas taxas de aplicação hidráulica. Mas aí, para garantir a eficiência, é necessário operar esses reatores com alto tempo de retenção celular. Então, permitir o crescimento de micro-organismos. Então, buscar formas de reter a biomassa no sistema. Então, isso se pode fazer com adesão. Então, utiliza um leito fixo com algum meio suporte. Por exemplo, o filtro anaeróbio, que utiliza meio suporte com brita. Ou móvel, que aí temos os reatores com leito expandido. Também se consegue reter a biomassa através da floculação, formação de flocos, granulação, que é um fenômeno que ocorre nos reatores UASB, que se tem a formação de grânulos de 1 a 5 milímetros de diâmetro, e também por retenção intersticial, que quando ocorre o crescimento disperso nos vazios do meio suporte ou do material filtrante. E ainda se consegue aumentar o tempo de retenção celular utilizando a recirculação nos reatores anaeróbios. Assim como a gente viu lá para o sistema de louros ativados, também é possível fazer a recirculação nos sistemas anaeróbios. Considerando isso, então nós temos uma classificação dos reatores anaeróbios em sistemas convencionais e sistemas de alta taxa. Sobre os sistemas convencionais, nós vamos ver esses 3 tipos: gestores de lodo, tanque séptico e lagoas anaeróbias. Nas próximas 2 aulas, então, nós veremos de gestores de lodo e tanque séptico. Lagoas anaeróbias, então, esse conteúdo vai ficar para quando a gente vê o sistema de lagoas de estabilização. A gente vai comentar, então, sobre as lagoas anaeróbias. Com relação aos sistemas de alta taxa, nós temos ainda uma divisão em reatores que têm crescimento aderido, ou seja, a formação de biofilme, e reatores com crescimento disperso, tá? Então, nós vamos ver todos esses tipos, e só que nós vamos focar mais nos reatores mais comuns, mais utilizados no país. O ASB, os tanques sépticos, tá ok? Essa referência do livro que eu falei para vocês no início da aula, livro Reatores Anaeróbios, do professor Chernysharo, que é o volume 5 da série de livros do von Sperling. Qualquer dúvida, perguntem por e-mail, por WhatsApp, tá bom? Bom estudo, até a próxima aula.